Existe uma frase muito conhecida que diz: quando Pedro fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Essa simples sentença carrega uma verdade profunda sobre a natureza humana e sobre o quanto nossas palavras revelam quem realmente somos. Pense comigo, quantas vezes você já ouviu alguém falar mal de outra pessoa? Quantas vezes você mesmo já comentou sobre os erros, as escolhas ou a vida de alguém? E ao fazer isso, você parou para refletir sobre o que suas palavras estavam dizendo sobre você? Porque é isso que acontece. Quando abrimos a boca para julgar, criticar ou comentar sobre a vida alheia, não estamos apenas falando sobre o outro, estamos revelando o conteúdo da nossa própria alma. Estamos mostrando o tipo de olhar que temos sobre o mundo, o grau de compaixão que habita em nós e o nível de maturidade espiritual que alcançamos. O julgamento é uma das maiores fragilidades humanas. É algo que fazemos quase automaticamente, sem perceber. Muitas pessoas criticam, opinam e comentam sobre a vida dos outros de forma tão natural, tão habitual, que nem se dão conta do quanto isso as denuncia. E, no entanto, cada palavra que sai da nossa boca é como um espelho, reflete exatamente quem somos por dentro. A maneira como julgamos e falamos sobre os outros mostra nosso grau de maturidade, de empatia, de amor, mostra se temos um coração que acolhe ou um coração que condena. Mostra se somos capazes de enxergar além das aparências ou se nos prendemos apenas ao que é superficial e visível. Você está no canal Mensagens da Alma. Inscreva-se agora, ative as notificações e ajude a espalhar luz em forma de mensagem. Deus nos deu o dom da palavra para que possamos nos comunicar, nos conectar, consolar, ensinar, amar. Mas esse mesmo dom, quando usado sem consciência, pode se tornar uma das maiores fontes de sofrimento, tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Muitas vezes acreditamos estar apenas comentando um erro alheio. Achamos que estamos sendo sinceros, realistas ou até mesmo justos ao apontar as falhas de alguém, mas raramente paramos para observar o tom que usamos. Raramente nos perguntamos se há, em nós, algum prazer oculto em destacar a falha do outro. Raramente percebemos a falta de cuidado ao expor alguém publicamente, ou a ausência de amor ao falar sobre aquilo que não compreendemos plenamente. E tudo isso, o tom, a intenção, o prazer velado e falta do cuidado, revela traços profundos da nossa personalidade. Revela vaidade, quando queremos nos sentir superiores ao apontar o erro alheio. Revela egoísmo, quando nos importamos mais em estar certos do que em ajudar o próximo. Revela imaturidade, quando não conseguimos reconhecer que todos nós, sem exceção, estamos em processo de aprendizado. Por isso, é tão importante desenvolver o bom senso. É tão importante refletir antes de falar. É tão importante fazer uma pausa, respirar fundo e se perguntar, com sinceridade, o que vou dizer é construtivo ou apenas alimenta o julgamento, a discórdia, a separação? Porque existem palavras que constroem e palavras que destroem. Existem palavras que curam e palavras que ferem. Existem palavras que elevam e palavras que rebaixam. E a escolha é nossa. A cada instante, a cada conversa, a cada comentário, temos o poder de escolher qual tipo de palavra vamos colocar no mundo. A língua é uma das forças mais poderosas que temos. Ela pode acalmar uma alma angustiada ou agravar uma ferida já aberta. Ela pode trazer esperança ou espalhar desânimo. Ela pode aproximar as pessoas ou afastá-las para sempre. E Jesus, em sua infinita sabedoria, nos alertou sobre isso. Ele disse: aquele que fere com ferro será ferido. Essa é uma lei espiritual que não falha. Tudo o que colocamos no mundo, em forma de pensamento, retorna para nós, não como punição, mas como consequência natural, como aprendizado, como oportunidade de crescimento. As palavras, quando usadas sem consciência, podem gerar consequências espirituais que se refletem em nossas vidas de formas que nem imaginamos. Quantas dificuldades que enfrentamos hoje podem ser fruto de palavras ditas com irresponsabilidade no passado? Quantos problemas nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, podem estar ligados a julgamentos impensados, a críticas desnecessárias, atitudes negativas que criamos e espalhamos? Isso não é para gerar culpa, é para gerar consciência. Porque quando entendemos o poder que temos, quando compreendemos que somos co-criadores da nossa própria realidade, podemos fazer escolhas melhores. Podemos vigiar nossos pensamentos, cuidar das nossas palavras e agir com mais amor e responsabilidade. Se queremos crescer espiritualmente, se queremos nos aproximar de Deus,
Se queremos viver em paz e harmonia, precisamos vigiar o que falamos e como falamos. Precisamos observar nossas intenções. Precisamos nos perguntar honestamente: por que estou falando isso? Qual é o verdadeiro motivo por trás das minhas palavras? Porque muitas vezes, sem perceber, falamos movidos pelo orgulho, pela inveja, pelo ressentimento, pela necessidade de nos sentirmos superiores. E tudo isso nos afasta de Deus. Tudo isso nos afasta da nossa essência, que é amor. Do mesmo modo que não gostamos de ser julgados, e ninguém gosta menos, também devemos evitar julgar, porque ninguém sabe de fato o que o outro está vivendo. Ninguém conhece as dores secretas, as batalhas internas, os desafios que cada alma carrega. Ninguém tem o direito de julgar, porque só Deus conhece o coração de cada um. E se Deus, que é infinito em amor e sabedoria, não nos julga, mas nos acolhe com misericórdia e paciência, por que nós, tão imperfeitos e limitados, nos permitimos julgar nossos irmãos? Falar menos dos outros e observar mais a si mesmo é um exercício de humildade, sabedoria e luz interior. É reconhecer que temos muito a aprender, muito a melhorar, muito a trabalhar em nós mesmos. É entender que, ao invés de perder tempo e energia comentando a vida alheia, poderíamos estar usando esse tempo para nos conhecer melhor, para orar, para meditar, para servir, para amar. Imagine-se, ao invés de criticar, você orasse por aquela pessoa. Imagine-se, ao invés de apontar o erro, você oferecesse uma palavra de encorajamento. Imagine-se, ao invés de espalhar fofoca, você espalhasse bondade. Como seria diferente o mundo ao seu redor? Como seria diferente a sua vida? Porque tudo o que você dá, você recebe de volta. Essa é uma lei divina, imutável. Se você planta amor, colhe amor. Se planta julgamento, colhe julgamento. Say, planta bondade, colhe bondade. Say, planta crítica, colhe crítica. E aqui está a grande verdade que precisamos compreender. Quando você fala sobre alguém, está revelando o conteúdo da sua própria alma. Suas palavras são um reflexo direto do que existe dentro de você. Se você fala com compaixão, é porque há compaixão no seu coração. Se você fala com dureza, é porque há dureza no seu coração. Se você fala com amor, é porque há amor no seu coração. Então, antes de falar, observe. Observe o que está dentro de você. Observe o que motiva suas palavras. Observe se há orgulho, vaidade, ressentimento. E se houver, trabalhe isso em silêncio. Peça a Deus que purifique seu coração. Peça que Ele te ajude a enxergar o outro com os olhos da compaixão e do amor. Porque só assim, com o coração purificado, com a alma em paz, com os pensamentos elevados, você poderá usar suas palavras para o bem. Só assim você poderá ser um instrumento de luz, de cura, de transformação. E quando você começar a vigiar suas palavras, algo incrível vai acontecer. Você vai perceber que suas palavras têm poder. Poder de curar feridas, de restaurar esperanças, de tocar corações. E você vai entender que esse é o propósito divino da comunicação: não julgar, mas amar. Não separar, mas unir. Não ferir, mas curar. Pense nisso hoje. Reflita sobre as palavras que você tem dito, sobre os julgamentos que você tem feito, sobre a forma como você tem falado dos outros e pergunte-se: isso reflete quem eu realmente quero ser? Isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Porque a escolha é sempre sua. E cada palavra que você diz é uma oportunidade de escolher o amor ao invés do julgamento, de escolher a bondade ao invés da crítica, de escolher a luz ao invés da sombra. Que Deus ilumine seu coração e sua boca, que Ele te ajude a falar sempre com sabedoria, compaixão e amor. E que suas palavras sejam sempre um reflexo da presença divina que habita em você. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém especial e deixe seu comentário dizendo o que sentiu. E não se esqueça de se inscrever no canal Mensagens da Alma para continuar recebendo palavras de fé, esperança e consolo.